700 mil euros nos cofres do Mengão. Felipe Luiz ganha reforço de peso. Pedro tem nova data para voltar aos gramados. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo a partir de agora, aqui no nosso canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Ajude o canal a continuar crescendo. Você não paga nada, mas você fica sempre com todas as informações verdadeiras do Clube de Regatas do Flamengo. Doa quem doer, mesmo que doe em nós mesmos. Agora, o que não pode doer em você é o seu bolso. Sua situação financeira não pode ficar ruim. E para que isso não aconteça, eu sempre recomendo para vocês a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Ligando no número 55992129983 ou clicando no link que está na descrição e no comentário fixado, você fala com um dos atendentes da Mais Ágil e resolve rapidamente seu problema financeiro. Porque o seu FGTS está paradinho lá. É só acionar a Mais Ágil e bem rapidinho eles te ajudam a recuperar essa grana e rapidinho você resolve sua vida financeira. Na Mais Ágil, a gente confia. Por isso, eu recomendo. Nação, finalmente a Ferg remarcou o horário do jogo entre Flamengo e Maricá. Não só desse jogo, mas de todos os jogos do Campeonato Carioca que estavam para começar antes das 18 horas. Graças a um pedido do Gerson, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro reviu seus conceitos e de agora até o final do certame não teremos mais jogos naquela lua, naquele calor das 16 horas. Isso já era para ter acontecido desde o começo, mas precisou da intervenção do Gerson com o apoio do Sindicato dos Atletas para a Ferg renegociar os horários com as TVs que são detentoras dos direitos de transmissão. O jogo entre Flamengo e Maricá acontecerá nesse sábado no Maracanã às 19 horas. Um horário bacana para os jogadores, um horário muito bacana para os torcedores. Você que está acostumado aí no Maraca, torcer pelo Mengão queridão, 19 é melhor que 21h45, né? Ainda mais num sábado, pré-carnaval. Bom pra caraca, não é? Acertou a Ferg no horário ou não? Coloque aqui nos comentários que a sua opinião, vocês sabem, é importantíssima pra gente aqui do nosso canal. E, por falar em Campeonato Carioca, ontem o Ayrton Lucas foi a campo e realizou parte dos treinos com a equipe do Flamengo. Que partes são essas? Ele foi para o campo, fez o aquecimento com bola com os jogadores, mas não participou da atividade tática. Ainda assim, a lesão, que é um edema que o Ayrton Lucas teve, já diminuiu bastante. E ao longo desta semana, o Ayrton Lucas deve intensificar os trabalhos para poder voltar a ser utilizado pelo Felipe Luiz. Então o Felipe Luiz passa a ter um reforço efetivo para esse jogo contra o Maricá. Fabrício, ele voltando, já volta como titular? Aí é o Felipe Luiz que define, porque o Alexandro não volta ainda. O Ayrton Lucas pode voltar já como titular, ou o Felipe pode deixá-lo no banco de reservas e usar o Guilherme Varela durante boa parte do jogo, dando minutos para que o Ayrton Lucas possa atuar. E tem um detalhe, a Ferg está programando já a entrega do troféu de campeão da Taça Guanabara para o Flamengo no Maracanã nesse sábado. Porque todo mundo sabe, até o último gramado do Maracanã, até a última graminha do Maracanã, que de jeito nenhum o Flamengo vai perder para o Maricá. Felipe Luiz sabe que esse último jogo, se couber vitória do Flamengo, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara. Não tem jeito do segundo colocado, que hoje é a Volta Redonda, tirar a diferença no saldo de gols. Então, precisamos da vitória para sermos campeão carioca. Seria o segundo título do Felipe Luiz pelos profissionais. Ganhou o terceiro título do Felipe Luiz nos profissionais. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa Rei, que eu já tinha até me esquecido, e pode ganhar agora a Taça Guanabara. Tem valor histórico, é mais uma taça para colocar lá no museu, é uma taça de um torneio regional de pré-temporada, mas ainda assim é uma taça interessante para o Felipe colocar lá. Então, dificilmente o Felipe vai desmontar a equipe, até porque
para esse jogo contra o Maricá, o Felipe nem tem muitas opções para poder desmontar o time. A maioria dos jogadores do Sub-20, por exemplo, que vinham trabalhando com o Felipe Luiz, no caso o Felipe Tereza, o Wallace Ian, o Guilherme, o Pablo, a maioria dos jogadores foram inscritos na Libertadores da América Sub-20 e, portanto, estão treinando com o Kleber dos Santos para essa competição. Hoje pela manhã eu trouxe a lista dos relacionados do Flamengo do Sub-20 para a Libertadores da categoria e informei a vocês que o Kleber dos Santos será o treinador da competição. Isso porque o Flamengo acha que não seria justo com o novo treinador, o Nuno, que está chegando agora de Portugal, pegar esse time em cima do momento da Libertadores. Sem conhecer os atletas, ele iria penar para conseguir montar a equipe na Libertadores. E aí muitas pessoas falaram, pô, Fabrício, mas se é assim, tem dois viés. O primeiro, esse Kleber dos Santos é ruim demais e o time não passa da primeira fase. E segundo, sacanagem com o Kleber, que sabe que vai ser mandado embora e vai ficar dirigindo o time no Sub-20. Olha, pessoal, é a última chance que o Kleber dos Santos tem de não ser mandado embora. Se ele mostrar o mínimo de competência, quem sabe o Zé Boto possa colocá-lo para treinar o pré-mirim, algum time do Flamengo no futebol de salão, ou até mesmo Sub-17, sei lá. Mas é a chance dele mostrar para o Flamengo e para os demais clubes que ele é competente. Se ele conseguir, de repente, ele não fica empregado no Flamengo, mas ele fica empregado num outro clube. Agora, com relação à equipe não passar da primeira fase, quem joga são os jogadores. Por pior que seja a técnica, a tática e os treinamentos, a gente tem um bom time e acredito que dê para esperar um resultado legal nessa Libertadores da América. Tô sonhando acordado ou não? Coloca aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Então, o Felipe Luiz pode ter a volta do Ayrton Lucas contra o Maricá. Já o Juninho está um pouco mais distante. Não que não vá acontecer o retorno do Juninho, só que o Juninho ontem não fez treinos no gramado, ele continuou na academia, fazendo trabalho na academia, ainda está com o pessoal da fisioterapia, porque o edema muscular dele ainda não desinchou o necessário para ele voltar. Vale lembrar que no caso do Juninho, ele emendou uma temporada na outra, né? A temporada muito intensa do Cazaquistão, do Azerbaijão, não tinha terminado quando ele chegou no Flamengo, e aí ele emendou uma temporada na outra, e a gente sabe que as temporadas no Azerbaijão são muito intensas, muito fortes, então o jogador precisa de cuidados especiais. Vamos torcer para o Juninho poder voltar o quanto antes, porque sem sacanagem, ele vinha fazendo algumas apresentações interessantes, muito mais interessantes do que a do Carlinhos e daqui do ídolo Gabigol nos últimos anos. Faltava só fazer o gol. Vamos esperar para ver como que volta e quando que volta. Ainda dá tempo, estamos aí na quarta-feira, ainda dá tempo do Juninho voltar, tá? Bom, se eles estão para voltar, um que dificilmente deve voltar a jogar é o Lohan. Como eu falei para vocês hoje pela manhã, o Lohan tomou tanta decisão errada que simplesmente ele não foi inscrito na Libertadores Sub-20, porque não teve timing para isso. A negociação com a equipe do CSKA deu errada por conta do staff do Lohan. E no que o Lohan volta, ele volta sem prazo para ser inscrito na Libertadores. E o Felipe Luiz já disse, aqui não. Gente, para o Felipe Luiz não querer trabalhar com o jogador, vocês têm noção de como que as coisas extracampo são, né? Pois é. Até o Alan, os caras quiseram recuperar. Já o Lohan, a ideia é aquilo que eu falei para vocês há 3 dias e que hoje a mídia começou a repercutir. Aliás, falei inclusive na minha coluna do jornal O Dia há 3 dias atrás. A ideia é emprestar o Lohan. O Lohan não deve vestir mais o manto sagrado entre os profissionais. E há um clube brasileiro que está interessado na joia rubro-negra. Dizem que esse clube está sob sigilo, mas só entre nós, tá? Pelo que eu apurei, é o Bahia, tá? É o Bahia. O Red Bull Bragantino também se interessou pelo jogador, mas quem fez um contato mais direto com o Flamengo, pelo que eu apurei, foi o Bahia. Como que o Flamengo pretende trabalhar com a questão Lohan? Empréstimo, sem opção de compra.
para tentar recuperar o Lohan em outro clube e ver se depois consegue vendê-lo para clubes do exterior por um valor maior. O Boto tentou colocá-lo num desses times lá de Portugal, mas o staff do atleta não aceitou. A Bahia é um bom lugar para o Lohan se recuperar? Salvador seria um bom destino para o Lohan? Lá ele seria mais profissional, aprenderia os caminhos do profissionalismo? Ou o Red Bull Bragantino, interior paulista, seria um destino melhor para o atleta? Coloquem nos comentários. 700 mil euros entrando nos cofres rubro-negros. Será que até que enfim nós teremos essa grana disponível para o Flamengo? Bom, a ideia é a seguinte. O Thiago Maia está abrindo mão de tudo que ele teria para receber no Internacional de Porto Alegre para se mandar de lá. O fato é esse. O Thiago Maia quer ir para o Santos, jogar com Pedro Caixinha, jogar com o Neymar. O time do Santos está sendo refeito. E como cria da Vila Belmiro, ele quer voltar para o Peixe. Lá, o Thiago Maia enxerga que pode vir a ganhar alguma coisa. Porque no Inter, cá para nós, né? Todo ano o Internacional de Porto Alegre é um dos favoritos a alguma coisa e nunca ganha nada. Brasileirão, então, eles nem sabem o que é. Mais de 50 anos sem ganhar. Mas, enfim, o Thiago Maia está abrindo mão de tudo que tem para receber no Inter, e essa era a estratégia do Inter. A dificuldade de repassar o Thiago Maia para o Santos não era com relação aos valores do Santos, porque o Inter comprou o Thiago Maia do Flamengo por 4 milhões de euros, não pagou nada e ainda está vendendo para o Santos por 2,5 milhões de euros, mas a dívida tem que ser assumida pelo Santos todinha. Então, o bonito do Internacional de Porto Alegre fez uma jogada ali em que ele simplesmente não pagou pelo tempo que o Thiago ficou lá e ainda vai ganhar 2,5 de euros por isso. Tudo bem, se eles são espertos, são espertos. O fato é que o Thiago quer sair de lá e eles estavam dificultando para o Thiago abrir mão dos valores que ele tinha para receber do Inter. O Thiago está abrindo. Com isso, o Santos deve fechar com o Thiago Maia esta semana ainda, e o Santos já acertou com o Flamengo o seguinte: vai passar à vista para o Flamengo 700 mil euros, dos 4 milhões 700 mil euros. Por quê? Porque são 700 mil euros as 3 parcelas que estão atrasadas. E o restante ele vai pagar nas datas que o Inter deveria pagar. Então o Flamengo não vai receber os 4 milhões de euros à vista. Vai receber 700 mil euros à vista e o restante o Santos se compromete a pagar na data certa. Agora é torcer para o Santos não ser tão caloteiro quanto o nosso amigo colorado do Rio Grande do Sul. Pedro pode voltar antes do tempo previsto. Bom, havia saído há um tempo atrás uma notícia que o Pedro poderia retornar em março. Bom, quando eu fui ver essa situação, eu fiquei meio escandalizado por voltar em março para uma cirurgia que era previsto para ele voltar na segunda quinzena de maio. Tá esquisito. Fui consultar um médico especializado no tipo da cirurgia que o Pedro fez e eu postei lá no nosso canal Central do Fla, no dia 13, as informações desse médico. E o doutor Héctor Pelerano me disse, e disse para todos os nossos canais, que não há na literatura ninguém que tenha voltado com tão pouco tempo e tenha sido bem sucedido. Ou seja, todos que retornaram, e aí ele deu exemplo até de 2 jogadores lá na Europa, um teve sucesso e é considerado uma anomalia, uma raridade, e o outro se lesionou logo em seguida, por conta de ter voltado muito cedo. Então, o recomendado é que não se adiante tanto assim. Logo que essa informação vazou, o Flamengo correu para avisar que o Pedro ainda está fazendo parte do seu tratamento e que ele não retornaria. Deixou nas entrelinhas que ele não retornaria em março. Desde então, o que a gente faz aqui no nosso canal é correr atrás da informação verdadeira. E hoje a gente conseguiu uma informação de que a previsão para a volta do Pedro é entre o dia 15 e o dia 20 de abril. Portanto, ele não estaria disponível para as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O retorno natural do Pedro seria para a segunda quinzena de maio.
Agora ela foi um pouco antecipada. E por que que ela foi antecipada? É importante saber disso. Porque o Pedro está fazendo tudo direitinho. 3 sessões, manhã, tarde e noite. Manhã e tarde no ninho, à noite em casa. Alimentando certo. Não é de gandaia. O lugar mais gandaieiro que o Pedro foi esses dias foi lá no aberto de tênis do Rio de Janeiro, ver o tenista brasileiro que acabou de ser campeão na Argentina e eliminado na primeira fase do torneio aqui no Rio de Janeiro. Então, o Pedro é um cara muito tranquilo, muito fácil de trabalhar. Por isso, ele tem essa recuperação mais rápida. Então, pela recuperação que ele está fazendo agora, imagina-se que ele possa estar retornando no fim de abril. Entre dia 15 e 20 ali de abril aproximadamente, pegando as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Na verdade, ele vai estar retornando no primeiro mês do Campeonato Brasileiro, o que é uma baita notícia pro Felipe Luiz, porque a gente está precisando do Pedro. Tem Copa do Mundo ano que vem. Para mim, um ataque da seleção brasileira deveria ser num 4-3-3, tá? Imaginando um meio de campo que possa ter um volante, Gerson e Neymar, e no ataque, do lado esquerdo, Vini, do lado direito, Rodrigo, centralizado o Pedro. Quem seria esse volante da seleção brasileira? Eu não consigo pensar num volante parrudão para segurar ali junto com o Gerson, para Gerson e Neymar armar e a gente ter o Vini aberto na esquerda, o Rodrigo na direita e o Pedro centralizado. Para mim, essa seleção ganha tudo. E vou falar mais, hein? Ederson, meu time da seleção brasileira, para eu torcer de novo, que tem muito tempo que eu não torço para a seleção, para eu torcer na próxima Copa do Mundo. Ederson, Wesley, Léo Ortiz, Marquinhos e joga pro alto aí, qualquer lateral esquerdo que cair aí tá valendo. Um volante, Gerson e Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo e Pedro. Se escalarem esse time, aí eu volto a torcer para a seleção brasileira. É um bom time? Pô, nada a ver, né? Mas enfim, Pedro voltando, mais chances de ir. É por isso que o Gerson não vai de jeito nenhum pro Zenit. Se o Gerson for pro Zenit, ele vai perder a boca na seleção brasileira. Se o Wesley for pro Zenit, esquece seleção. Aliás, até o fim dessa semana, acredito que o Dorival deseje fazer a convocação e deve fazer a convocação para a seleção. Será que o Wesley vai estar nela? Será que o Gerson vai estar nela? Será que o Danilo vai estar nela? Claro que vai. Esses caras é monstro. Léo Ortiz vai estar nela? Esses caras são tudo monstro. Tem que estar. Tem ou não tem, nação? Coloca aqui nos comentários. Estamos juntos. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Ó, você não paga nada, meu irmão, para se inscrever. Só ajuda. Só ajuda. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.